Desde muito cedo a complexidade da vida desperta a curiosidade nos homens. E a partir daí deu-se início aos primeiros filósofos que começaram a observar o mundo ao seu redor e se perguntar: qual é a origem das coisas? Pequenas coisas, pequenos detalhes de uma flor, seu tamanho, seu formato, seu cheiro, sua cor. Olharam para o céu e viram o brilho da lua, as estrelas que enfeitavam o céu à noite. O tamanho, o calor, o brilho do sol que iluminava o dia. E hoje, meus amigos, a ciência nos permite entender de forma objetiva quais são essas características. Células, moléculas, partículas subatômicas, todas elas alinhadas de uma maneira para nos dar forma, textura, cor, cheiro. Mas e no final, o que isso tudo pode nos mostrar? Eu sou Rodrigo Ferreira e esse é o Teoria de Tudo. A ciência ela evoluiu de tal maneira que hoje em dia ela nos permite observar a nível subatômico os componentes, os códigos específicos que constituem toda a matéria e a vida. E isso nos mostra o quê? Que seres vivos são estruturas de uma complexidade irredutível. Isso porque todas as partes possuem um sentido numa função como um todo. E essa inter-relação de sentidos configura tudo o que conhecemos hoje. E o ponto onde eu quero chegar é: como se configuraram todos esses códigos e ajustes em alta complexidade? Quando falamos de complexidade redutível, estamos falando de sistemas de organizações que não podem ser diminuídas, não podem ser reduzidas para menos do que já são. Agora vamos pegar essa questão e aplicar ela em órgãos de seres vivos. Vamos pegar um olho humano. Qualquer componente funcional que você está vendo aí agora, se for retirado, ele simplesmente perde sua função, ele deixa de funcionar. Bom, e se a gente pensar que a evolução é verdadeira, o olho de um ser vivo evoluiu de uma estrutura menor, uma estrutura reduzida. Só que aí então eu estou falando de uma complexidade redutível, correto? Então eu estou falando que eu posso sair de um órgão complexo, reduzir para um mais simples, para outro mais simples ainda, e assim sucessivamente, até a gente chegar em um órgão primitivo que não tem absolutamente nada a ver com o órgão atual. E é aí que está o problema, meu caro. Se você tirar qualquer tipo de componente funcional desse órgão, ele simplesmente para de funcionar. Ele já não funciona mais. Então eu não posso reduzi-lo. E essa é a complexidade redutível, meu caro. Os seres vivos apresentam ela em todos os seus níveis de redução, em todos. A complexidade da evolução ela não funciona porque você não pode desenvolver órgãos complexos pelo modo evolutivo, porque você deve ter diversas partes diferentes funcionando ao mesmo tempo, ou simplesmente não há valor de sobrevivência. Vamos dizer que eu preciso evoluir um braço. O osso eu já tenho, mas de que me adianta um osso se eu não tenho músculo? Vamos dizer que osso e músculo eu tenho, mas quão bom isso seria sem nervos? Tá, e na melhor das hipóteses vamos dizer que eu tenho osso, músculo e nervos, mas quão bom isso ainda seria sem um sistema de controle? Vamos dizer que um animal possua um osso em alguma parte do seu corpo, e que outro animal não possua esse mesmo osso, então portanto não vai atrapalhá-lo. Esse animal que não possui o osso vai sobreviver em relação ao animal que possui. E você tá vendo como é que esse tipo de situação interfere no desenvolvimento de coisas complexas? Eu não tô dizendo pra você que pequenas mudanças elas não acontecem. Bactérias resistindo a antibióticos, viroses variando um pouco aqui e ali. Não é disso que eu tô falando. Muito pelo contrário, isso aí acontece o tempo todo, irmão. O que eu quero dizer pra você é que estruturas complexas, elas não desenvolvem pelo método lento, gradual e sucessivo. Porque muitas partes de sistemas complexos, elas só funcionam se outras partes necessárias já estiverem lá. Bom, e se a gente olhar pra química, pra complexidade na química? Mas peraí, antes vamos fazer um breve adendo na programação, na linguagem de máquina. Mas fica tranquilo, irmão, eu vou te explicar de um jeito simples e fácil de entender. Bom, e pra começar, toda e qualquer máquina ela precisa de um conjunto de regras e instruções para realizar determinada função. Só que o problema é que as máquinas elas não entendem essa nossa linguagem falada. Bom, e para que ela faça alguma coisa, para que você veja essa imensa quantidade de informação que você está vendo aí agora, a máquina ela se utiliza de uma linguagem chamada binária. A linguagem binária ela é formada por 0 e 1. Toda essa imensa quantidade de informação que você está vendo aí agora sendo processada, ela nada mais é do que uma tremenda combinação de 0 e 1. Por isso binária. Eu vou resumir para você e eu vou te mostrar agora a linguagem e a sintaxe do código que a máquina usa para te mostrar essa simplicitação que você está vendo aí agora. Olá, mundo!
Existem várias formas, várias linguagens de se fazer isso, mas hoje eu vou te mostrar o HTML, que é a linguagem base da internet. A primeira versão do HTML foi criada por um homem chamado Tim Berners-Lee. É o pai do World Wide Web. É o nosso famoso www. E essa primeira versão ela foi criada em 1990 e 91. E para isso acontecer você precisa seguir algumas regras, uma sintaxe que é para o código funcionar corretamente. Mas fica tranquilo, cara, o HTML é uma linguagem muito simples de ser compreendida. Qualquer pessoa pode escrever e pôr em prática. Como você pode observar, esse código que está aparecendo aí para você agora, ele é responsável por imprimir essa mensagem na tela que nos diz: olá, mundo. Mas como foi dito antes, a máquina ela só entende a linguagem binária, ou seja, ela não vai compreender essa linguagem nossa escrita, que é o HTML, essa linguagem cru. E para que a máquina possa entender essa linguagem escrita, o HTML, foi criado então um compilador. E o que é um compilador? Em resumo, um compilador ele nada mais é do que um programa que recebe o código-fonte escrito em linguagem de programação, que no nosso caso é o HTML, que retorna um outro programa escrito em 0 e 1, linguagem binária, que é para o processador entender, linguagem de máquina. Ou seja, alguém vai escrever o HTML que vai ser compilado por um programa que vai gerar outro programa que vai retornar o código binário. E é esse código que você está vendo aí nesse exato momento. Esse monte de 0 ou 1 é o código original que revela o código HTML que te mostra a frase olá, mundo. Irmão, e se você está achando isso complexo demais, fique sabendo você que o código binário é um código relativamente simples, cara, que qualquer pessoa com um pouco de estudo consegue reproduzir. Porque o código binário nada mais é do que a sequência de 0 e 1, ligado e desligado. Pois bem, irmão, vamos voltar para a química então. Vamos falar da complexidade no DNA. E eu não vou te explicar o que é DNA não, porque você deve ter aprendido isso no ensino fundamental. Cara, e só para você não ficar totalmente perdido, o DNA nada mais é do que um tipo de ácido nucleico que armazena a informação genética de quase todo ser vivo. E ele é composto por nucleotídeos, cara, dos quais são compostos por 3 partes. Um carboidrato de 5 carbonos, a pentose, de uma base nitrogenada e de um ou mais grupos fosfatos. A estrutura do DNA ela é formada por 2 cadeias de polinucleotídeos. Vamos chamar elas de fita, porque assim fica bem mais fácil. E essas fitas elas são construídas por vários nucleotídeos. Se liga só, existem 5 bases, mas como hoje a gente está falando apenas do DNA, vamos falar apenas de 4. Quais são elas? A adenina, a timina, a citosina e a guanina. E esses 4 nucleotídeos vão gerar ligações específicas entre eles que darão início a sequências e a ordenamentos que geram toda a informação e característica que uma espécie precisa para se desenvolver. Mas e se eu quiser reordenar toda essa sequência a meu modo? Será que eu ainda vou continuar tendo uma sequência? Com certeza você vai ter uma sequência, só que a codificação constante no código, ela simplesmente deixa de existir. E você vai ter somente um amontoado de nucleotídeos sem qualquer tipo de informação. E isso não faz o menor sentido. Ou seja, a complexidade da organização e do sequenciamento do DNA também não dá para ser reduzido. E logo nós também temos uma complexidade irredutível no DNA. E convenhamos, meu caro, para uma linguagem de programação de máquina que utiliza apenas de 2 dígitos, apenas 0 e 1, precisa de uma pessoa, de uma mente inteligente por trás para escrever. Por que você acha para um sequenciamento de um DNA que se utiliza de 4 dígitos? Não precisa. Precisa simplesmente de uma evolução lenta, gradual e sucessiva. Na moral, isso não faz o menor sentido, cara. Tá, irmão, é o seguinte, vamos analisar um átomo. A massa de um próton num átomo, ela é 1836 vezes maior do que a de um elétron. Já o nêutron, ele pesa um pouquinho a mais que o próton. Essa diferença, essa precisão, irmão, ó, é essencial. E como dizia o renomado cientista Stephen Hawking, se essa diferença não representasse 2 vezes a massa de um elétron, jamais seria possível obter a centena de nucleotídeos estáveis que formam os elementos que estão na base da química e da biologia. Bom, isso quer dizer então que bastaria uma pequena mudança na massa de um próton ou de um nêutron para se eliminar do universo qualquer elemento químico ou mudança química. E se essa mudança acontecesse, não existiria mais planeta, Sol, galáxia, eliminando assim então qualquer probabilidade de vida do universo.
universo, o ajuste subatômico ele é tão complexo que a massa de um próton ela não pode variar nem mesmo uma parte em 1000 vezes 47. E toda essa probabilidade matemática só nos ajuda a confirmar que toda a complexidade irredutível na codificação do código da vida do nosso universo é e sempre foi extremamente calculado no seu mais fino detalhe. Você não precisa ser nenhum gênio da matemática ou da física para saber que a probabilidade de um furacão passar por um ferro velho e acabar montando um Tesla é de nenhuma, cara. A probabilidade disso acontecer é de 0%. Para você entender um pouco mais do que eu tô falando e para te dar um pouco mais de exatidão matemática de eventos improváveis, pegamos e multiplicamos as improbabilidades de um pelas improbabilidades de outros. E tendo isso em mente, as improbabilidades encontradas no universo são menores e maiores ainda. E só para finalizar, parafraseando uma das mentes mais brilhantes que a humanidade já teve, Deus não joga dados. E é isso aí. Muito obrigado. Falou, 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 falou!